13 dias de guerra. Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, seja bem-vindo, ótima noite a você. A notícia que estampa a nossa tarja de manchetes: Estados Unidos interceptaram mísseis disparados do Iêmen. É uma notícia importante que pode, inclusive, indicar a participação de outros players, como, por exemplo, o Irã. Que tipo de avaliação é possível fazer com essas informações que foram divulgadas? Olha, Daniel, muito boa noite, Zé Maria, tá aí em São Paulo, né, Zé? Tô esperando você voltar. Boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, boa noite a toda a nossa audiência. A gente já tinha, eu inclusive já tinha mencionado aqui, logo nos primeiros dias da guerra, sobre a convocação de mercenários, né, para essa jihad islâmica. Então, nós estamos vendo isso acontecer, né? Exércitos mercenários estão à disposição de quem pagar mais, né? E o Hamas, o Irã, o Hezbollah, todos eles lançam mão de grupos mercenários. Então, o que nós estamos começando a ver são justamente esses ataques de grupos mercenários a instalações americanas, porque esta guerra também ela é profundamente anti-americana, além de anti-sionista, né? Bom, não é uma escalada ainda regional do ponto de vista oficial. A gente está diante de uma guerra, Daniel, que ela começa a se dar por mandato. Como a gente tem visto lá na Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos e outros países europeus estão apoiando militarmente a Ucrânia, a resistência ucraniana, inclusive fornecendo mísseis, drones e uma série de equipamentos de última geração, fortalecendo justamente essa resistência. É uma guerra por mandato. Os Estados Unidos e esses países e outros países europeus estão na guerra contra a Rússia na Ucrânia, só que isso é feito de forma indireta, então ninguém admite efetivamente que está em guerra, nenhuma dessas grandes potências. Mas isso já está em desenvolvimento, né? O Irã, a gente sabe, financia o Hezbollah, financia o Hamas, quer a eliminação do Estado judeu, quer atingir de alguma maneira os Estados Unidos, quer dobrar os Estados Unidos, toda a civilização ocidental, se bobear, né? Se deixarem. Então, é um estado permanente de guerra, é uma espécie de guerra fria, mas ela se dá justamente no campo de batalha por outros meios. Eu gostaria de ressaltar neste dia de hoje, não só esses ataques, mas também a evolução no campo militar por parte de Israel. A ofensiva ou a contra-ofensiva israelense hoje, ela, vamos dizer assim, recolheu uma série de vitórias, né? Como, por exemplo, a morte do Ayman Ofal, né? Que era o líder das brigadas Al-Qassam no centro de Gaza, era o chefe da maior ala militar do Hamas em Gaza. Foi morto hoje, assim como a Ramila, que é viúva de um dos cofundadores do Hamas, que ela era integrante do Politburo do Hamas. Até eu acho engraçado, aqui abrindo um parênteses, né? Boa parte da mídia aí dizendo, a primeira mulher eleita com que voto? Com o voto dos próprios membros deste grupo que governa, né, de forma brutal os palestinos na faixa de Gaza. Não teve voto popular não, tá, gente? É voto mesmo entre eles. E ela é a ex-mulher de um terrorista, do líder terrorista aí do Hamas. Então, tivemos também morte de 14 integrantes da família justamente do Ismail Haniyeh, que é o líder político do Hamas, que está confortavelmente abrigado lá no Catar, né? Então, hoje, em diversas ações militares e diversos bombardeios, Israel conseguiu importantes vitórias no campo militar. Isso sem ter precisado fazer a incursão terrestre nesta região. E você não ouviu mais o Hamas falar em assassinar, em executar reféns, porque os reféns são a única coisa de valor que o Hamas ainda tem para resistir nessa guerra, além, naturalmente, do escudo humano, né, que eles usam, que eles fazem uso dos próprios palestinos. Aliás, esse chefe da maior ala militar do Hamas foi morto no campo de refugiados. Quer dizer, eles são tão covardes que eles vão lá e se escondem dentro de um campo de refugiados.
Isso só mostra o caráter ou a falta de caráter desses terroristas. Não se poderia esperar algo diferente. Então, esse aí é o resumo, a síntese, ao meu ver, desta quinta-feira aí, com vitórias importantes de Israel. O Netanyahu disse que é uma guerra que vai longe e, de fato, ela virou um xadrez político. Talvez até essa incursão terrestre demore mais um pouquinho. A questão dos reféns é aquilo que o Hamas segura ali como tesouro, né, para eventuais negociações, e assim nós vamos, dia após dia, vivendo esse terror.